Bom, gente, estamos voltando com o segundo bloco de Biologia e agora vamos aos problemas da prova, como também sempre fazemos, perguntamos aos nossos feras, né, que questão eles gostariam de ver comentada pelos nossos professores, Andrei, João Tavares. Felipe, você gostaria de que fosse aqui vista que questão? Eu queria falar de uma questão que foi bem simples e muito trabalhada em sala, que foi a questão número 3. Número 3, tratava de quê, professor Andrei? Questão número 3. Professor, a número 3 falava de origem da vida. E realmente, como o Felipe falou, foi uma questão que foi muito trabalhada em sala de aula. Tanto no nosso dia a dia, como também no nosso trabalho de tutoria. Né? Até as setas foram iguais às setas que a gente usava na sala. Assim, foi idêntico o esquema foi idêntico. Então essa questão ela não apresentou dificuldade para... Pelo contrário, muita facilidade. Certo. Muita é uma facilidade. questão dessa anima, né? A gente ir à frente. Aí assim, não tem também pra gente também só não desceu claro. a lenda. Então tem a parte boa também. A terceira questão, e principalmente pra gente, premiou muito o ano da gente, essa terceira questão. Certo. Porque até as setas e a sequência que eles usaram foi a sequência que estava no quadro durante o ano. Então essa questão premiou o nosso trabalho aqui. Perfeito. Aline, qual a questão que você gostaria de ver comentada? Eu gostaria de ver comentada a quinta questão, que fala sobre a estrutura do cloroplasto. Quinta questão, é isso? A estrutura do cloroplasto, né? É isso. Professor João Tavares, e aí? Questão boa dentro do programa. Questão abordando a parte de organelas, né, citoplasmática, onde o aluno tinha um esquema de um corte, né, de um cloroplasto, e aí ele ia identificar a estrutura básica de um cloroplasto. Tranquila, sem estresse. Dentro da programação. Nível adequado. Trabalhado em sala de aula. Ótimo. Entendeu? Tudo tranquilo essa questão. Muito bem. E, Tiago, que questão você achou interessante e gostaria de colocar para os colegas professores? Eu achei muito interessante a questão 8. Questão 8. Que trata de folhetos embrionários. Perfeito. Aqui tem uma ilustração, tem um quadro ilustrativo, não é? Professor Andrei, a questão é boa mesmo, a questão 8 também, foi dessa dentro da programação, no nível adequado. E até a gente comentando aqui em off, a oitava questão, além dela ser uma coisa esperada, porque a gente já comentava em sala que pelos outros anos poderia cair exatamente essa parte de organogênese, falando exatamente dos folhetos e o que eles iam formar, né? Eu e o professor João, a gente comentando em off, a gente disse que foi uma questão que era uma questão que tinha o maior nível de detalhes para responder, né, professor? Tinha uma questão que realmente foi uma questão boa. A questão boa que o aluno que estudou e acompanhou as aulas, principalmente as aulas finais, que a embriologia a gente deixou para dar no segundo semestre, foi aí, no meu caso, foi o último assunto para a gente fechar o programa de seriado. Então foi um assunto que foi muito batido até de véspera. E você chegava realmente ao gabarito C. Agora ele precisava um pouquinho mais de detalhe, falava da divisão da mesoderma. Então mas foi uma se chegaria a resposta. Chegaria, foi uma questão boa. Foi uma questão boa. Se a prova toda fosse feita a oitava questão, a gente só ia ter elogio da prova. Era uma questão boa. Vamos às broncas agora? Vamos às broncas. Professor João Tavares, qual é a bronca número 1? Questão número 2. Questão número 2. Desculpa, professor. Questão número 4. Número 4. Perdão. Número 4, né? Uma questão que falava sobre a fisiologia da membrana. Aquela parte de permeabilidade celular. Indo para as alternativas, ele coloca 3 esquemas aqui, em células animais e células vegetais, colocadas em diferentes meios, né? Em diferentes soluções. E a alternativa 1 e a alternativa 2, ele contempla os mesmos tipos de soluções. Então, 1 está verdadeiro, 2 está verdadeiro. A questão 4, o item 4, né, da questão 4 também é verdadeira. Então, a questão fica sem resposta. Porque no item 1 ele diz, o esquema 1 indica uma célula animal, vegetal, foi colocada em meio hipertônico. Em meio hipertônico, a célula perde água para o meio. No meio 2, em solução isotônica, mantém o equilíbrio com o meio. E em 3, solução hipotônica. A célula animal ganha água e rompe, ocorre aqui uma hemólise, né? E a célula vegetal ela fica túrgida, ela fica cheia. Então isso aí é verdadeiro, essa primeira.
O item 1 e 2 verdadeiro. Os itens 1 e 2 são verdadeiros. E o item 4 verdadeiro. O 3 é o único falso. Então a questão ela fica sem resposta. Teria que ser 1, 2 e 4. 3. 1, 1, 2 e 4. 1, 2 E a e gente 4. não tem esse E gabarito. não haveria Não resposta. O na gabarito questão. oficial coloca a letra B, 1 e 4. Só que o aluno verificava que a mesma situação de 1 ele encontrava em 2. São Certo, os mesmos meios, as mesmas soluções. perfeito. Então a mesma situação. Ficou sem resposta. Sem resposta. O quesito. Sem resposta. Então nós vamos A intenção levar foi isso. boa, uma questão interessante, mas Vamos A levar figura a consideração. A figura boa, Não é? a ilustração boa, mas Vamos. eu tava até comentando, João, parece que quem selecionou a figura não foi quem fez as alternativas. Aí ficou meio complicado de ter a resposta aí. Certo. Bronca 2, professor Andrei, Professor, a bronca 2 é a questão número 7. número 7. Número 7. Porque assim, na nossa visão aqui, e até comentando com outros amigos professores, a questão número 7 falava de uma tabelinha de menstruação, Sim, certo? A tabelinha de menstruação, ela é muito trabalhada ou quando o professor fala de sistema reprodutor, sim. ou quando o professor fala do sistema endócrino. Logo, isso é uma questão de fisiologia. Fisiologia é assunto de segundo ano, não é assunto de primeiro ano. E a gente aí vamos fazer de conta que os meninos fossem de segundo ano. Aí vamos para a questão. Ele mostra aí um ciclo de 30 dias. Quando a gente quando vê o ciclo de 30 dias, ele diz assim: marque a alternativa que corresponde ao período em que um casal, usando essa tabela de 30 dias, não teria o risco de ter um filho ou de ter a fecundação, você formar um filho. A gente sabe que aí, quanto a essa coisa de tabelinha, como é uma coisa que varia muito, os autores eles sempre dizem, olha, período que se você usar a tabela, primeiro você tem que acompanhar uma tabela por 6 meses, para ver se ela tem pelo menos isso, para ver se tem uma constância. E depois, para a gente determinar o período que a mulher está ovulando, a gente sabe que o período que ela ovula é o meio do ciclo. Ou seja, no começo do ciclo e no final do ciclo, o casal não teria risco de ter um filho. E quando você vai para o gabarito, que diz gabarito letra A, e pelos dados da questão, o gabarito letra A é como se fosse o meio do ciclo. O meio do ciclo está ovulando. E mesmo se isso aí fosse o gabarito correto, cadê a parte inicial? Está mostrando como se fosse a parte final, como se só não pudesse ter filho na parte final do ciclo. Mas a gente sabe que é na parte final do ciclo e na parte inicial. E o meio é exatamente o período da ovulação. Então a gente fica com esses dois problemas, dois problemas numa Não questão haveria só. resposta nessa Não haveria resposta e o assunto não é assunto de primeiro, é assunto de segundo. A questão número 7. A questão número 7. Ela não teria resposta. Aí fica complicado de 10 questões. Você ter mais. duas. Não, e tem mais. Vamos E para a bronca não, número 3. E numa mesma questão, 2 erros, viu? Se a gente for acumulando 2 erros numa mesma. Bronca número 3. questão Professor. de número 9. Número 9. Questão que abordava cortes histológicos, né? Tecido animal. E o gabarito oficial coloca a alternativa A. Ele diz que o tecido 1 é tecido conjuntivo frouxo, do tipo adiposo. Essa classificação de tecido conjuntivo frouxo, ela é utilizada para o tecido conjuntivo propriamente dito. E pode ser frouxo ou denso. O denso pode ser modelado quando as fibras estão organizadas em paralelo, né? Com a maior resistência, formando, por exemplo, os tendões. E você tem o tecido conjuntivo denso não modelado. Então ele coloca aqui tecido conjuntivo frouxo do tipo adiposo. O corte é de um tecido adiposo, só que essa nomenclatura não é empregada para, ou essa classificação, né? Ela não é empregada para o tecido conjuntivo frouxo. Frouxo, repito, a classificação utilizada para o tecido conjuntivo propriamente dito. Pode ser frouxo ou denso, de acordo com a quantidade de fibras, substância intercelular e organização celular. Os meninos sentiram dificuldade nessa questão? Um pouco. Que aparentemente a pessoa olhava e eliminava a alternativa. Só que quando ia para as seguintes, por exclusão, aqui era mais correta, não totalmente, era a letra A. E a resposta do gabarito? Letra A. Só Letra A. que não é correto você classificar o tecido adiposo como Como frouxo. frouxo. E assim, ele Aí vai... ficou outra também sem resposta? Sério. doutor? Agora sim, você pode até encontrar autores. Não, mas porque tem um autor de ensino médio
que diz isso, veja, mas nem tudo que está em livro de ensino médio também é 100% certo. Né? Então também você não pode se agarrar com isso, porque assim, você dizer que o tecido adiposo é um tecido conjuntivo frouxo, aí você vai ter que voltar um pouquinho, a gente teria que voltar um pouquinho lá para a faculdade para ver isso de novo. Muito bem. E a bronca 4, professor Andrei. Já vamos na quarta bronca. Quarta bronca. Qual é? Professor, a quarta bronca é a última questão. Para não dizer que não termina com bronca, vamos terminar a prova com bronca. Vamos. Né? Porque assim, a 10ª questão falava de uma doença do sistema nervoso. E assim, não tá no programa do primeiro ano doenças relacionadas com o sistema. Porque sistema é assunto de segundo ano. E nem todo livro de ensino médio, quando fala de sistemas, cita exatamente essas doenças. Essas doenças aparecem mais naqueles rodapés de curiosidade, mostrando, não, e principalmente quando você, mas pode relacionar com histologia. Mas em livro médio, em assunto de histologia, não se fala de doença. E a doença que é o gabarito C, que é a esclerose lateral amiotrófica, essa esclerose lateral amiotrófica, ela é um problema do sistema nervoso. Então se fosse falar dela, você falaria na prova do segundo ano, mas você teria que apontar exatamente no edital que a gente precisaria dar exatamente essas anomalias. Mas tem resposta essa questão. Tem resposta? Essa tem. Agora não é As assunto do outras primeiro ano. 3 não tem. As outras 3 não tem resposta. Essa tem resposta, Só que mas não é assunto Não é primeiro. assunto do Está primeiro. fora do contexto. Tá né? fora do Fora contexto. o programa- do conteúdo programático O estabelecido. conteúdo programático que é colocado para as escolas, né, coloca histologia animal. Aí você tem que caracterizar os tecidos, funções, classificação. Certo. Mas não abordar a doença de tecido neuromuscular. Perfeito. Isso é fisiologia. Então nós vamos encaminhar, né, todas essas observações para a comissão, né, organizadora do SSA, da UPE. Tenho certeza de que eles vão observar todos os comentários, eles fazem questão de acompanhar todos esses comentários. Tenho certeza que eles estarão também acessando o CBV nas redes sociais para justamente observar tudo aquilo que foi colocado por vocês e pelos colegas professores. Daqui a pouquinho a gente volta com outras disciplinas e espero que não com outras broncas. Até já!